qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sete horas e 34 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E aqui recebemos o professor e candidato à reitoria do IFE, primeiro da nossa série de convidados, Jonivan Lisboa. Bom dia, obrigado pela sua presença. E eu vou passar a bola para Luísio e Arnaldo fazer o meio campo. Só lembrar, agradecer ao Jonivan pela presença, e lembrar também que, para não parar, a gente começa hoje, pausa amanhã em respeito ao debate da reitoria. Desejo sorte a você e os demais candidatos, Jonivan. A gente vai ouvir amanhã a professora do IFE, a professora Angeline, que vem também dar uma visão da pessoa que não está envolvida no processo, né, que está vivendo no IFE, pedagoga. Uma visão feminina também, né, que eu acho importante para enriquecer. Ela vai estar aqui amanhã no programa, né? Jonivan, pergunta mais óbvia. Quais são suas propostas para a reitoria do IFE? Quais são suas expectativas em relação à eleição? Bom dia mais uma vez. Obrigado. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia aqui para o Marco, Arnaldo, o Aloysio. A gente manteve um contato logo assim que a candidatura foi inscrita, né? Teve um processo aí de indeferimento, mas acho que foi temporário, porque houve algumas questões administrativas que a gente... desculpas em público pelo endereço. Eu realmente achei que tivesse passado o endereço da entrevista da Folha. O da Folha vai ser lá, então, na casa lá certo. Peço desculpas. Não tem problema não, que é um quarteirão. Eu parei aqui do lado mesmo. Eu falei na rua de trás. Certo. Então é um prazer estar aqui. Agradeço a Folha pelo espaço. Acho importante essa cobertura jornalística de qualidade, né? Embora as eleições sejam uma coisa localizada no IFE, vamos dizer assim, como a eleição da UENF, por exemplo, é uma coisa localizada da UENF, mas que são instituições que elas têm um impacto na vida de campus e região que eu acho que não é para puxar sardinha para o nosso lado, mas eu acho que a gente merece essa cobertura de qualidade. Eu sou ex-aluno da escola técnica, eu me formei lá, fiz técnico em informática, como o Arnaldo também. O Arnaldo escapou de ser meu aluno, eu acho que ele estava... Eu lembro dele lá visualmente. É verdade. Mas era um período que eu estava... Pelo período que eu estava fazendo o doutorado lá em Niterói, eu acho, eu fiquei de 2000 a 2010 em Niterói, fazendo mestrado, doutorado, minha capacitação. Então, nesse período eu estava com poucas aulas, mas eu lembro dele lá... Ele fez o técnico em informática, mas isso. Depois se enveredou para o jornalismo. Acho que cada um tem que seguir sua vocação. Eu acho importante isso. E eu acho importante a gente, já começando a responder a pergunta, eu acho importante a gente manter o nosso IFE. Aí eu falo nosso IFE em todos os sentidos, porque eu sou professor da escola técnica desde 1993. Eu me formei em 92, como técnico em informática. Em 93 abri um concurso e naquela época era possível você fazer concurso para dar aula no curso técnico somente com a formação de técnico. Então, na época eu tinha 19 anos, fui o professor mais jovem a entrar na rede federal de ensino. Foi até entrevistado pela Vânia Cruz e saiu uma matéria na Folha na época com... Vânia é assessora hoje do IFE? Sim, ela é aposentada, mas foi por muito tempo assessora jornalística. A Vânia aposentou já? Há um tempinho já. Ela era a única jornalista do quadro da escola técnica, depois Cefet. Hoje, com vários campos, cada campus, ou a maioria dos campos tem o seu jornalista. Ela é muito ativa também, né, ainda acompanhando os assuntos do IFE, né? Sim, ela tem o Facebook dela que ela vive colocando alguns trechinhos, algumas frases, e ela sempre coloca conto em construção. Aí eu perguntei, Vânia, que conto é esse que você está construindo? Não, uma hora vocês vão ver. Então, fica sempre no mistério, mas é uma pessoa muito boa, tem muito carinho. Então ela acompanha a minha trajetória desde quando eu entrei lá com 18 para 19 anos. Então é uma pessoa muito querida que na época saiu uma matéria na Folha da Manhã com essa, não vou dizer um feito, né, mas eu acho que foi uma coisa diferente. E a minha formação profissional, né, depois de entrar nesse concurso de 93, eu fiz graduação.
Sou formado licenciado em matemática pela antiga FAFIC, né? Hoje virou Uniflu. A gente, quando fazia o curso técnico, que, claro, não tem nenhum conteúdo pedagógico, a gente tinha que fazer uma licenciatura ou algo do gênero para continuar sendo professor. Então, a saída que eu tive foi fazer a licenciatura em matemática. Então, eu sou técnico em informática e licenciado em matemática. Depois eu fiz pós-graduação em análise de sistemas na Cândido Mendes, já financiado pela escola, e depois eu fiz meu mestrado, doutorado, cursei na UF lá em Niterói. Então, infelizmente, o doutorado não consegui terminar por fatores, vamos dizer assim, extracampo, mas acho que durante esse período foi muito aprendizado na questão da academia, da ciência, e eu sempre falo que a escola técnica, a Cefet, eu acompanhei toda essa transformação, são 26 anos de carreira, ela é muito responsável pela minha formação profissional, porque tudo que eu sou hoje profissionalmente eu devo a essa escola, né? Como técnico que eu sou, ex-aluno, depois em alguns financiamentos de graduação, de pós-graduação não, mas a pós-graduação e financiamento de bolsa para mestrado, tudo eu tive da instituição com seus programas de capacitação, então acho muito importante isso. Acho importante frisar que tudo que eu sou profissionalmente eu devo, é claro, à minha família. Meu pai e minha mãe devem estar lá ouvindo o rádio, meio preocupados, como é que esse menino vai se meter com esse negócio de reitoria e tal, mas eu acho importante... acho importante... Você 26 anos, você tem que idade? Eu vou te perguntar. Eu comecei com 19, hoje eu estou com 45. Pela regra atual da Previdência tem mais 10 anos ainda, pela regra nova não se sabe quando a gente vai se aposentar, né? Mas, eu acho que a gente tem um pouco a contribuir ainda, e tudo que eu já fiz na escola, nesses 26 anos, nesse outro tempo que eu ainda tenho, eu sempre coloco a gratidão... E tem reforma administrativa pela frente, né? Não vou nem tocar nesse assunto, porque eu sempre digo, alguém vai fazer as contas por mim, então alguém vai me informar no momento adequado, mas eu sei que a gente ainda tem um tempo, pelo menos a metade do que eu já vivi hoje na escola, eu ainda vou ter pela frente como profissional, e eu sempre coloco que eu tenho muita gratidão. Porque todas as ações que eu já fiz enquanto docente, enquanto pesquisador, eu participei de várias ações envolvendo orientação de alunos, TCC, projetos pedagógicos, a questão já participei de um projeto de pesquisa no MEC para melhoria dos institutos federais, ligado diretamente à Secretaria de Educação Tecnológica. Então, tudo que eu já fiz, graças a essa escola, eu nunca vou poder retribuir o que ela fez por mim. Então, a gratidão sempre foi colocada nas minhas ações e será colocado, com certeza, daqui para frente. Aí, respondendo agora a sua pergunta em relação ao plano que eu tenho, na verdade, eu represento, estou colocando isso também nos debates, nas falas, uma candidatura alternativa à candidatura de situação. O nosso reitor ele vai ser candidato, você já falou, por considerar que alguns pontos podem ser melhor tratados e por considerar também, é claro, que como é uma candidatura de situação, ela vai reproduzir coisas que já acontecem supostamente num próximo ciclo. Acho que, é claro, tem coisas que podem ser revistas pelo próprio candidato, mas existe uma tendência natural de você reproduzir algumas práticas. Então, tem algumas práticas que, não digo nem práticas de coisas escusas, desonestidade, nada disso, longe de a gente duvidar das pessoas, porque acho que, acima de tudo, nós somos colegas de trabalho. O professor Jefferson ele tem pouco menos de tempo do que eu. Eu entrei em setembro, ele entrou em novembro na instituição. Eu até brinco que se der empate eu levo, porque eu sou o mais antigo dos três. A gente não vai jogar pelo empate. Teve isso não EF, que o Henrique Acosta empatou com o Carlão Rezende. O critério, eu acho que era idade. Era o mesmo, primeiro critério é tempo na instituição. Verdade, tempo era o mesmo na instituição, tinha o mesmo tempo, e acho que ligou na idade por meses de diferença. É muito difícil dar um empatezinho, porque o processo eleitoral ele é ponderado, são 3 segmentos, cada segmento vale um terço dos docentes. É diferente da UENF também, que a UENF é 50% docente e 25%. Antigamente na escola técnica era 70% docente, 20% administrativo e 10% para o aluno. Hoje, pela lei dos Institutos Federais de 2008, existe um decreto que rege o processo eleitoral que os segmentos são paritários, é um terço e um terço. Embora por
questão proporcional e claro, matemático, sim. os técnicos têm vantagem, porque eles são menor número. O grupo de técnicos é um pouco menor, então vamos supor que tem um mais técnico... peso, o voto unitário tem mais peso. Se supondo que todos votem, o que a gente não tem alcançado, infelizmente, a gente quer que as pessoas participem mais, mas o voto unitário do técnico acaba tendo um peso maior porque é um segmento que tem menos gente. O aluno, claro, o segmento é maior e o docente é mais ou menos equilibrado. A diferença é de... hoje a gente deve ter, se forem 1.000 professores, são 700 técnicos, 800, então a diferença de 20%, então não... a gente tem essa situação e a gente, aproveitando o espaço aqui, a gente conclama que todos participem, né, o mais possível do processo, porque isso legitima, né, o dirigente que vai ser escolhido para que as cobranças, as reivindicações sejam sejam embasadas. Claro que, independente disso, o gestor ele tem que atender a todos, independente de quem votou, quem não votou, mas eu acho que é uma certa legitimidade e o direito que a gente tem também, né, a tradição democrática de a comunidade poder escolher o seu dirigente. Para muitos jovens alunos vai ser a primeira vez que eles vão votar, porque eles ainda não votaram nas eleições de fora, vamos dizer assim. Vai ser a primeira vez que eles vão votar, os alunos com 13, 14, 15 anos que estão lá no ensino médio. Então vai ser uma experiência, a gente sempre fala que qualquer experiência que acontece na escola, ela é pedagógica. Um processo eleitoral é um processo pedagógico, tanto para os alunos, quanto para as comissões que estão organizando, tanto para os candidatos. Então, aí eu estava falando da candidatura, a gente tem alguns pontos. Claro, eu fui da equipe do professor Jefferson quando ele foi gestor. Hoje eu estou ocupando a diretoria de extensão, pesquisa e pós-graduação do Campo Centro. Na gestão anterior eu fui diretor de extensão dele, quando ele era o diretor. Então já participo de 2 gestões enquanto diretor de segundo escalão, né? Tem um diretor-geral e tem os diretores de segundo escalão no Campo Centro. Nós somos 14 diretores, porque lá é muito grande, tem muitas matérias para serem tratadas e cada um cuida do seu pedaço, claro, com a interação entre a gestão. Mas eu participo de algumas câmaras técnicas, alguns conselhos, eu já fui membro suplente, e a gente tem algumas situações que a gente acha que poderia melhorar, principalmente na questão da articulação entre as dimensões formativas, né? Eu considero hoje, nós temos, por lei, o Instituto ele tem 5 pró-reitorias, e hoje estão constituídas a pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de gestão de pessoas, pró-reitoria de pesquisa, extensão e inovação, todas juntas. Deixa eu pensar, ensino, administração, gestão de pessoas, ensino, pesquisa e extensão, e uma 5ª pró-reitoria que me fugiu, mas são 5, eu acho que é desenvolvimento institucional, são 5 pró-reitorias. E a gente considera que a ação do Instituto, dessas pró-reitorias, ela pode ser melhor articulada. Eu, enquanto participante das câmaras técnicas, os gestores, eu fui gestor de extensão na gestão anterior e hoje eu sou gestor de pesquisa e extensão do campus. A gente participa das câmaras técnicas, que são os gestores de todas as unidades do IFE. E essas câmaras técnicas, elas discutem políticas na sua pasta, né? É como se fosse um ministério e os gestores de cada campus têm assento, têm voz, têm decisão nessas câmaras para formular políticas. E eu considero que as câmaras poderiam ser melhor aproveitadas, porque a gente sente que algumas decisões são só referendadas pela Câmara em vez de ter um debate mais profundo. É uma crítica construtiva que eu faço à gestão atual e eu sempre coloco isso, não é nada pessoal, a gente tem levado a campanha num nível bom, eu não tenho nada pessoal em relação aos candidatos, em relação, como eu falei, somos todos servidores, eu acho importante frisar isso, mas é até para questão de reflexão, existe essa crítica, outros colegas também que participam de outras câmaras fazem essas críticas, aí não é nem questão de coisas do tipo ser antidemocrático, nada disso, é só questão de ter uma participação mais efetiva, porque às vezes a gente faz uma reunião da Câmara, invariavelmente acontece na reitoria, porque é um ponto central, aí vem gente de Cabo Frio, vem gente de Bom Jesus, vem gente de Macaé, viaja-se, gasta-se tempo das pessoas, e às vezes a gente não tem uma reunião muito efetiva. Eu acho isso ruim, essa falta de articulação, e outras coisas do tipo você ter uma diretoria de políticas culturais, esportivas,
desacoplada de uma diretoria de ensino, de uma pró-reitoria de ensino, de uma pró-reitoria de extensão e pesquisa, porque a arte, a cultura, o esporte, elas são disciplinas transversais que elas têm que permear por tudo, né? Cursos, assim, não os cursos, as pastas mesmo, o ensino, a pesquisa. Os integrantes de todos os cursos acabam caindo nela, né? Mas não é só no sentido do curso, é no sentido de ações mesmo. Por exemplo, a gente tem projetos a gente tem um NEABI, que é os NEABIs em cada campus, né? Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esses núcleos eles têm estudos riquíssimos envolvendo pesquisas com comunidades tradicionais, quilombolas, assentamentos, a questão do índio é importante. Então tem projetos de pesquisa, tem projetos de extensão, tem projetos de ensino que eles permeiam, deveriam ter uma articulação maior em relação a esse tipo de coisa. Então são algumas críticas construtivas que eu tenho feito em relação a coisas desse tipo, coisas que envolvem, por exemplo, eficiência na gestão. Então, tem a gente quando lançou a candidatura, os candidatos eles tiveram que propor um plano, tiveram que apresentar um plano de gestão oficialmente para a comissão eleitoral. Tem várias coisas que são colocadas lá no meu plano de gestão que dizem respeito a isso, uma maior articulação. Eu não estou dizendo que tudo está ruim, porque eu sempre tenho dito também que a gente tem que ter um equilíbrio. Acho que nenhum gestor que se preze, que vai oferecer uma candidatura alternativa, ele não vai passar um trator, derrubar tudo e começar tudo do zero. Acho que a gente tem que aproveitar as boas iniciativas, as coisas que estão funcionando, e na minha gestão eu proponho que seja feita uma avaliação do que já tem e, é claro, uma avaliação permanente das coisas que estão acontecendo, para a gente medir o que está funcionando bem. Então a gente pode aproveitar, a gente pode potencializar, e o que não está funcionando bem. A gente tem algumas propostas para tentar abordar de outras maneiras para que, na nossa visão, é claro, a gente possa melhorar esses pontos que a gente julga insuficientes. Marcos, você vai querer fazer 2 blocos ou 3? Não podemos então seguir, eu acho... 2? Não é melhor? 2? Não, você que decide. Então vamos dar um pequeno break agora. Okay. E voltamos com... Quer jogar um assunto, Arnaldo, Aloysio? A Arnaldo tá pesquisando aqui, tá vendo? Eu tô vendo a pauta de amanhã, tô lendo a matéria que você fez, relendo a matéria que você fez com eles. Não, o professor levantou uma questão que no seu plano de gestão fala em pontos insuficientes. Acho que para o ouvinte, sobretudo, que não conhece a realidade do IFE, fica meio vago, pontos insuficientes. No começo do próximo bloco, eu queria que você pontuasse quais seriam esses pontos insuficientes que estão na atual gestão, na sua opinião. Certo. Então tá bom, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas.